Bom dia, pessoal. Bom, bem-vindos a mais um episódio do Infratech Podcast, em parceria com a BCR aqui no evento Bienal das Rodovias. Hoje eu estou aqui com a Secretária Nacional de Transportes Rodoviários, a Viviane S., com a Natália Saad, chefe do Departamento de Concessões Rodoviárias e Logística do BNDES, e com a Josiane Almeida, diretora financeira na CCR. O tema do podcast de hoje, então, é sobre a financiabilidade no setor rodoviário, em concessões rodoviárias. E primeira pergunta, que é uma pergunta mais geral, vou fazer para vocês três, acho que a Natália pode começar fazendo essa resposta aqui, seria: quais são os principais desafios e oportunidades na financiabilidade das concessões rodoviárias no Brasil atualmente, Natália? Obrigada, Bruno. Bom dia a todos. É um prazer fazer essa conversa com vocês, nesse tema que somos todos apaixonados. Vamos lá, Bruno. Principais desafios. Diria que, assim, concessões rodoviárias, via de regra, são projetos de elevada complexidade técnica e também demandam altos volumes de investimento. Isso faz com que a estruturação financeira também tenha que ser muito sofisticada, customizada e também com altos volumes de dívida. E aí, para o BNDES, enquanto credor, fica o desafio de encontrar um equilíbrio de soluções que consigam atender as necessidades do cliente, ao mesmo tempo que vai preservar o nosso retorno ajustado pelo risco que o banco vai correr, sem perder de vista o objetivo final, que é ver os projetos implantados de acordo com o que o poder concedente previu nos contratos de concessão e trazendo benefícios para a sociedade. Então, encontrar esse equilíbrio acho que é um grande desafio para o credor. Eu vou citar aqui alguns exemplos de desafios atuais, eu acho que muito fruto desse pipeline vasto que a gente tem aqui, para a gente começar a nossa conversa, e que, de alguma maneira, eles afetam a financiabilidade. Tá? Então, acho que o primeiro deles é que a própria estruturação de projetos, quando a gente olha esse pipeline, ela também está tendo que ser bastante customizada para que a gente consiga, na verdade, atingir um perfil diversificado de players, que é o que vai ser necessário para que a carteira seja leiloada com sucesso, dado esse grande número. E aí, isso acaba afetando porque a gente tem mecanismos diferentes, mecanismos de compartilhamento diferentes, diferentes taxas de retorno, que de alguma maneira também a gente precisa entender como isso vai ser percebido pelo mercado e pelos credores. Tá? Então, essa primeira visão ela pode afetar a financiabilidade. Um segundo, eu diria que é a própria imagem do setor. Que à primeira vista ele não é considerado um setor com benefícios tão diretos, por exemplo, com aspectos relacionados à sustentabilidade e aspectos ESG. E aí isso pode levar, por exemplo, a alguns credores quererem uma redução de exposição a esse setor ou até uma dificuldade de acesso a benefícios diretos que alguns outros setores conseguem ter. Mas esse desafio eu encaro muito mais como uma oportunidade, porque fazer essa mudança de paradigma, levar o setor para um outro patamar, eu acho que pode trazer oportunidades que a gente precisa começar a conseguir quantificar. E aí nisso, eu estou falando de novas inovações que a gente tem: free flow, pesagem dinâmica, usinagem a morno, tudo isso são benefícios muito relacionados à sustentabilidade e que a gente ainda não conseguiu quantificar o suficiente para transformar em benefícios de crédito. Recentemente, eu acho que a gente começou a dar um passo para romper esse primeiro paradigma, que foi com a primeira emissão de transição verde para rodovias, algo que até pouco tempo era impensado para o setor. Então, no financiamento aqui estruturado para a concessão da Rio-SP, existe um volume de dívida que é relacionada a investimentos que contribuem para essa transição verde. Foi um primeiro passo, mas aí vem um desafio grande, que é a gente conseguir aumentar esse número de emissões relacionadas à transição verde e também quais investimentos a gente consegue, o escopo desses investimentos que estão ali. Então, acho que tem um trabalho, já foi um esforço de muitas mãos, mas continua tendo um trabalho bem grande a ser feito nesse aspecto. Tá? E eu acho que, por último, vou citar aqui que até eu acho que é um grande desafio de planejamento futuro, porque se a gente conseguindo ter muito sucesso na implantação desse pipeline, o desafio na sequência vai vir de ter projetos que naturalmente são menos viáveis, e aí a gente vai ter que começar a pensar, porque a nossa malha é muito grande, a gente vai ter que pensar em soluções para rodovias que têm menor tráfego, mas que ao mesmo tempo também requerem uma quantidade grande de investimentos. Então, acho que vai exigir um planejamento como setor de como que a gente vai encarar isso no futuro. Tá? Então, para a gente começar aqui a conversa, eu cito esses três. Sim, legal. Josiane, fica à vontade. Não, bem,
Bom dia, meninas. A gente tem um trabalho aqui, acho que é difícil, né? Desafiador, e acho que o desafio é a oportunidade é o desafio. Como a gente estava comentando aqui, é um momento muito especial e o desafio é a quantidade de projetos, né? Assim, então, essa especificidade dos projetos e a quantidade de projetos. E não é só a financiabilidade envolvida, ter recurso, mas ter fornecedores, ter mão de obra. Então, a cadeia toda de fazer um projeto dar certo. Né? Acho que esse é o desafio. Não vale só ganhar um leilão, tem que entregar. Né? Acho que o desafio é lá, é entregar aquele projeto tal como previsto, ter o resultado que todo mundo, todos os stakeholders, eles imaginaram para aquele projeto, né? Então, acho que hoje a gente está evoluindo essas customizações, elas são, o desafio, né? Porque ela tem a customização do contrato de concessão e a customização do financiamento. E, às vezes, a questão de uma proteção ou do mecanismo que você coloca no contrato de concessão, ele precisa estar combinado com o do financeiro e não se sobrepondo, às vezes, à questão de penalidades. Porque, senão, aí a gente tem um problema. Então, acho que esse que a gente está vivendo isso hoje diariamente, a combinação dos mecanismos do contrato com os mecanismos do financiamento, para que eles sejam combinados positivamente e não prejudicando o projeto. Acho que esse é o momento que a gente está e que trabalhados bem precisam, ou melhor dizendo, precisam ser trabalhados bem para que a gente possa realmente colocar todos de pé. Né? Então, acho que aí sobre a sustentabilidade, eu até reforço, né? Tem essa questão do ESG, mas o pessoal fala pouco do S. O S, acho que é eu acho que esse é o meu ponto, quero defender aqui, porque eu acho assim, a gente tem muitos parâmetros de ESG vindo de países já desenvolvidos e que aí o tema é o I. Não é o S. Só que a gente tem no Brasil uma agenda de S. E nós não temos dúvidas que as rodovias e todos esses projetos trazem uma diferença para a vida das pessoas. Com certeza. Então, acho que a ponto, talvez, do desafio é trabalhar o I, e a gente está trabalhando, teve esse esforço, essa combinação de esforços, muitas mãos, que eu acho que vai ser uma toada, vamos fazer, mas também eu acho que trazer o S é importante para a gente. Acho que no país como o Brasil, das dimensões do Brasil, de ainda uma carência de infraestrutura tão relevante, o S é um tema muito importante. E foi muito trabalhado, tanto desapropriações, desocupações, a forma de fazer, como fazer. Eu acho que esse talvez o desafio também é reforçar a agenda mas é trabalhar o S também porque esse nós não temos dúvida. E isso a gente não vai ter que fazer aqui. Não vai esperar os parâmetros dos países desenvolvidos. A gente precisa construir essa agenda aqui. Porque é a nossa característica, as nossas especificidades. Acho que esse é o ponto. Legal. Faz total sentido. Obrigado, Josiane. E então, vou passar a palavra para a secretária Viviane. Fique à vontade para falar sobre o tema. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Bruno, pela condução desse podcast. É muito bom a gente poder estar aqui falando desse tema, principalmente com duas pessoas que eu admiro profissionalmente e pessoalmente. A gente já se conhece há muito tempo, a gente já trabalha com infraestrutura há muito tempo. Eu não devia ter escolhido ser a última, porque falar depois delas é mais difícil, porque elas falam muito bem sobre tudo, mas é um tema que a gente vê paixão, né? E eu acho que a gente está num momento muito importante, né? Nós estamos aqui com um conjunto de fatores e de esforços que proporcionam realmente uma mudança de fase. Eu acho que a gente vai olhar para trás daqui a alguns anos e a gente vai ver essa como uma fase realmente inovadora de mudanças. A gente tem uma parceria muito grande, né, do Ministério dos Transportes, representando o governo federal, com o BNDES, que tem nos apoiado não só na estruturação dos projetos, e é importante a gente ter vários estruturadores como a Infra SA, o IFC e o BNDES, mas tudo de forma padronizada. Acho que é a primeira vez
graças à política de outorgas publicada pelo ministro Renan no ano passado, que a gente tem a padronização dos documentos editalícios, do programa de exploração da rodovia e a previsão, mostrar para o mercado quais são os projetos. Esse é um passo muito importante. O mercado precisa saber que este ano nós temos alguns leilões, ano que vem nós temos outros, e quais são as etapas que a gente vai seguir. Nisso a Natália comentou muito bem. Nós tínhamos dois mundos muito distintos, apesar de serem iguais, e eu até me incomodo quando a gente separa a obra executada pelo governo federal com recurso da União e executada com recurso do privado. São obras, né? A gente faz uma distinção, às vezes, que parece que coloca em dois lugares muito distintos, mas é o mesmo lugar. Então, é importante esse diálogo com a iniciativa privada, essa previsão. A gente ouviu, a gente faz muito diálogo, né, Josiane? A gente se reúne a cada mês em São Paulo para ouvir. E antes de publicar a política, nós fizemos isso também. A gente se reuniu na B3 em São Paulo, a gente disse, olha, a política que queremos lançar é essa, por favor, contribuam, vamos construir conjuntamente. O ministro Bruno Dantas, no painel que está acontecendo agora, que é o painel, né, o mais esperado, que todo mundo quer ouvir, comentou isso. Há uma inocência de achar que um dos lados ou um dos setores consegue saber e fazer sozinho. Não é isso. A gente precisa construir conjuntamente. E a gente precisa ter esse diálogo com o privado, ter o diálogo com o banco, mostrar essa parceria. Hoje o BNDES financia toda a carteira de concessões rodoviárias do país. Abertamente está com a gente nos roadshows. A BCR vai com a gente em todos os roadshows nacionais ou internacionais. As concessionárias vão, os grupos vão com a gente para mostrar, olha, esse é o projeto, eu acredito no projeto, eu financio o projeto e eu mostro a carteira. É importante a gente oferecer à iniciativa privada projetos diferentes, e hoje temos. Sim. Nós temos projetos com capex maior, menor, com extensão maior, menor e também com foco na sustentabilidade. Isso é importante para atrair investidores estrangeiros e para mostrar que o Brasil quer e pode se desenvolver com parceria sem agredir meio ambiente, muito pelo contrário, a presença do Estado brasileiro em algumas localidades diminui o desmatamento, a gente ter rodovias em boas qualidades diminui a emissão de gases poluentes, e essa transparência, essa clareza que eu acho que é o que vai fazer toda a diferença nesse processo. Sim, legal. Muito boa resposta, secretária Viviane, obrigado. Para esse segundo momento do podcast, a gente vai fazer algumas perguntas intercaladas entre vocês, tá? E a ideia nesse primeiro momento é falar sobre apoio e operações recentes. Então, eu vou começar com a Natália, tá? E aí a pergunta é a seguinte, Natália. Na visão do BNDES, como é que vocês pretendem apoiar a financiabilidade de concessões no Brasil nos atuais projetos, né, que estão sendo licitados agora e que está bem ativo no mercado, como a gente tem visto? Bruno, obrigada. Bruno, hoje o BNDES ele conta com uma estrutura especializada e totalmente dedicada ao financiamento de rodovias, né? Isso traz muitos benefícios para que a gente faça análises e acompanhamento dos projetos de forma muito mais qualificada, célere e consiga entregar um melhor serviço para os nossos clientes, né? Então, muito disso que a Viviane falou da experiência do BNDES também como principal financiador de rodovias, a gente retroalimenta isso nas nossas estruturas financeiras, mas também na própria estruturação de projetos, quando a gente consegue fornecer inputs sobre a estrutura do edital ou do projeto que vai sair, de forma que ele tenha uma melhor financiabilidade no futuro. Né? Então, isso é muito importante porque faz com que o projeto, você tenha um maior alinhamento das visões do poder concedente, do setor privado e da financiabilidade. E eu também acredito que a forma como a gente tem atuado, sempre com essa troca muito grande, e a atuação do banco na fase pré-leilão também faz muita diferença para o resultado. Porque hoje a gente coloca uma equipe dedicada a estudar todos os editais, e são muitos, né? Cada semana surge um edital, né? É verdade. Para estudar esse projeto e fazer uma solução financeira preliminar para que a gente consiga fazer conversas qualificadas
qualificadas com os players. Isso para quê? Para que eles também levem para os seus próprios modelos a percepção que o financiador está tendo do projeto, o que a gente está enxergando como os principais riscos, né? E isso leve a propostas mais qualificadas e ao melhor resultado do leilão. E aí, no momento posterior, uma vez que a gente já tem o ganhador desse leilão, o que acontece? A gente começa, de fato, a estruturação do longo prazo. E essa estruturação do longo prazo, ela pode ser com o BNDES de forma muito conjunta com o mercado, que é isso que a gente tem procurado, né? Se até pouco tempo o banco ele atuava principalmente com um instrumento, que era o nosso tradicional financiamento, né? O nosso tradicional FINEM, que a Josi conhece muito bem, hoje a gente tem um leque, um cardápio de instrumentos para conseguir entregar uma solução customizada. Então, cada vez mais o banco atua com debêntures, a gente também consegue dar garantia para outros credores, para que eles possam compartilhar riscos do projeto junto com o BNDES. A gente tem utilizado temos utilizado instrumentos de backstop, que nada mais é do que um subcrédito contingente, que o objetivo é, eu garanto funding ali de financiamento para aquele projeto, mas eu também dou oportunidade do projeto num momento futuro em que os riscos já estão mais mitigados para que ele possa acessar mercado e ficar com uma dívida que de repente vai trazer mais vantagens para o projeto em si e em que se traga mais valor. Então tudo isso somado, além da atuação em debêntures também, que a gente pode fazer atualmente, a própria coordenação e a colocação de garantia firmes, esse cardápio ele nos leva a ter uma possibilidade de entregar uma solução financeira mais adequada e que vai trazer valor como um todo. Tá? Então, acho que o banco ele vem se preparando, a gente também fez a revisão recente das nossas políticas de crédito, de garantias. Acho que hoje é muito claro o apetite que a gente tem para correr riscos de infraestrutura, é uma prioridade do banco e a gente tem recursos, capacidade técnica e muita vontade de fazer parte desse pipeline. Então, cada vez mais também trazendo outros para estarem junto conosco nessa jornada. Sim, legal. Bom, então, legal. Muito obrigado, Natália. Bom, agora eu vou fazer uma outra pergunta, então, como são intercaladas aqui, para a Josiane. Josiane, o que eu queria saber é o que a nova operação aí da Rio São Paulo trouxe de novo para o mercado e como que isso pode influenciar em futuras operações? Até aproveitando para falar dos números, né, desse projeto, Sim. a gente sempre soube que era um projeto cujos números sempre são megas, né, assim, enormes. Então são 10 bilhões 750, a maior operação de debêntures do país, da infraestrutura e tudo mais. Então a gente já sabia que ia ser superlativos os números. Sim. Então eu acho que a gente foi um laboratório, uma evolução desse trabalho com o BNDES, né? Um trabalho, a gente ainda contou com 2 assessores financeiros junto com a gente, trabalhando e trabalhando essas especificidades, essa ordem de grandeza. Então foi um trabalho não só intenso e com um prazo que foi espetacular, né? Acho que se alguém falava de BNDES em prazo, olha, eu tô aqui para fazer testemunha de que não pode. Né? A gente tem uns pontinhos para melhorar sempre, mas esse sempre tem ali para ajustar. É um desafio, era um projeto, né? Ele é desafiador, ele nasceu desafiador. Mas de prazo o BNDES e era impressionante a intensidade com a qual foi se desenrolando e buscando soluções essas no mercado que, como, né, não é só uma questão do Brasil, mas o mundo também muito mais complexo. Então a gente tendo que se adaptar a uma realidade que ia mudando de dia para o outro. Então, assim, a gente começou com uma expectativa de taxa de juros caindo, de repente ela embica para cima, e onde que vai ficar, como é que a gente faz, o que dá para fazer. Então, assim, esse foi o desafio do projeto, porque o cenário também estava muito mudando a cada momento. Então, buscar as soluções que você nascia num dia pensando uma coisa, no outro dia você tinha que pensar diferente, porque a base sobre a qual você estava trabalhando, ela ficou mais ainda desafiadora. Então, assim, só coisas boas, debêntures, né, debênture particionada, sendo emitidas ao longo do tempo.
essa customização específica da realidade do projeto, das entregas, como são as obras, qual é o risco hoje já mitigado, aquilo que ainda está em aberto, e ele no tempo, como eles vão sendo fechados, vão sendo resolvidos. Então, acho que a gente realmente conseguiu, para esse projeto, dada a especificidade, um trabalho muito qualificado, muito tailor-made, e explorando tudo que tinha de potencial nesses instrumentos. Sim. Eu fico pensando qual a nova inovação que a gente vai fazer, né? Eu já tô... O projeto já foi mais rápido, né? E com essa eficiência toda... não, eu fico pensando assim, qual a nova qual vai ser a nova? Qual a inovação, né? Assim, acho que é muito legal ver isso acontecendo. Então, acho que a RIO-SP, ela teve o tratamento que ela precisava, na magnitude que ela precisava, no desafio que ela tem. Lógico, ter a garantia do recurso, ela é parte de todos os temas importantes para esse projeto, ele ter todo o ciclo dele completo, né? Sim. E nesse aspecto, acho que o BNDES, assim como os ministérios, a NTT, todos os parceiros envolvidos, eles foram atuantes para fazer acontecer o que a gente precisava. Agora tem o recurso, eu brinco com o meu pessoal de engenharia, gaste com sabedoria. Legal. E entregue obra. E a gente Exato. Mudar a vida das pessoas, né? Você vê lá quantas obras já aconteceram, né? Serra das Araras, região metropolitana, região urbana de São José. É muito legal ver acontecer, saindo do chão. É muito bom. Legal. Obrigado, Josiane. Muito boa resposta. Secretário Viviane, então, uma pergunta específica para você também sobre o tema. Qual que é a visão da Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários sobre a disponibilidade de crédito, de recursos e o que tem sido feito para garantir essa disponibilidade, Viviane? Eu acho que é muito importante essa parceria que a gente tem com o BNDES, o que a Natália comentou, essa proximidade que a gente tem com o BNDES, que sempre deixa claro a disposição em financiar os nossos projetos. A padronização ajuda, o diálogo com o mercado ajuda muito, o que os players entendem que é importante de inovações, se buscou muito um compartilhamento de risco mais moderno, mais adequado. O Brasil, ele tem 27 contratos de concessão, nós temos aí uma experiência, né, acumulada que mostra uma evolução muito grande. Eu sou da NTT de carreira, e a gente vê do primeiro contrato de concessão, estamos falando da 116 da Dutra, né, da ponte, nós tivemos uma evolução regulatória até chegar à 5ª etapa de concessões e uma transparência, né, esse diálogo, mostrar para o mercado que o BNDES está disposto para financiar, que os projetos são similares, que eles obedecem, atendem a uma política pública pré-estabelecida, ter uma carteira, né, com condições diferentes para que a gente tenha a participação de vários setores. E algo diferente no Brasil que está surgindo agora, que a gente já verifica em outros países, é a questão de mercado secundário também, que muito pouco se falou, né? Quando uma empresa entra, ela tem um apetite para ficar num período pré-estabelecido e depois há uma troca e uma substituição. E o outro conceito novo que está se surgindo, que a gente está construindo agora, quando a gente tem projetos muito grandes e projetos pequenos, mas a gente também pode trabalhar com modelos de concessão diferenciados. A gente pode trabalhar com concessão com aporte do governo federal no início, para girar isso, ajuda muito na financiabilidade. E é importante que a gente tenha... Às vezes eu consigo fazer um aporte que seria mais ou menos o valor equivalente que o DENIT faria de manutenção daquela malha rodoviária que está sendo concedida. Isso faz com que a tarifa fique mais baixa, dá um fôlego inicial num projeto, e é algo que o Brasil fez muito pouco. E com parceria com o BNDES, a gente pode trabalhar esse outro tipo de modelagem. Sim, é verdade. E também as concessões de manutenção, que seriam concessões
concessões onde a gente tem menos investimento de ampliação de capacidade, focado em segurança, em conforto ao usuário. E isso tem uma questão ambiental, mas tem uma questão, que é o S que a gente está falando, de segurança pública, de redução do número de acidentes. Mas isso tudo com parceria, com diálogo, conversando, construindo junto. E eu acho que essa empolgação que a gente vê aqui nesse podcast, de falar do assunto com entusiasmo, mostra que o mercado já está reagindo. É isso que o mercado quer. Ele quer investimento, ele quer infraestrutura e ele quer opções diferentes para ele poder investir. O Brasil será outro, senhores. Daqui a pouco tempo a gente vai ter a infraestrutura que a gente merece. É verdade, é verdade. Legal, obrigado pela resposta, Viviane, muito bom. Para essa próxima sessão do podcast, a gente vai entrar aqui em desafios e soluções, tá? Olhando aí a parte de financiabilidade nas concessões. E, Natália, vou começar com você novamente, tá? Tô adorando isso, tô adorando isso. O bolso é dela, né? O bolso é dela, é ela, gente. É o assunto, é ela. Então, Natália, a pergunta é a seguinte: quais são os principais desafios para o BNDES ao apoiar esses novos projetos, tá, que aparecem, e quais as soluções que você vê para esses desafios? Vamos lá, Bruno. Eu acho que, como a gente falou aqui, quando a gente está falando de concessões rodoviárias, nós estamos falando de projetos, em geral, de grande porte, que requerem alto volume de investimentos e que requerem também grande volume de dívida. E aí, nesse contexto, o BNDES ele se coloca o desafio de que, sempre que possível, o que a gente procura estruturar? Procura estruturar dívidas que sejam non-recourse. O que isso significa? Isso vai significar que a gente vai tentar fazer um desenho de estrutura financeira em que a gente entenda que os riscos, eles não precisem ser alocados ao acionista, mas que possam ser assumidos integralmente pelo projeto, ou seja, contar com garantias de projeto. E aí, garantias de projeto, a gente está falando dos recebíveis, de indenizações, das próprias ações da SPE, conseguindo amarrar os riscos que a gente enxergou. Quando o projeto não é capaz, per si somente, de garantir todos esses riscos, a gente começa a partir como uma segunda opção para estruturas de garantias parciais. Ou seja, a gente pega parte do financiamento garantido pelos acionistas, mas também fica com uma parte considerável garantida no projeto. Essas duas estruturas, tanto a non-recourse como essa segunda que eu comentei, né, Josi, a limited recourse, elas trazem grande vantagem quando a gente compara versus uma estrutura de financiamento em que você tem garantias totalmente apoiadas no acionista, e ela vai ser muito importante nesse momento, principalmente porque ela vai liberar a margem desses acionistas para assumirem outras estruturas financeiras e, com isso, terem capacidade de entrar num maior número de projetos. Isso é relevantíssimo. Porque, dado o pipeline da Viviane, aqui a gente está falando de precisar dos sponsors existentes e precisar engajar novos mas também. É isso. Tem que pensar grande, gente. O Brasil é grande, verdade, né? Não dá para ser só um projeto por ano. Né? E aí, na verdade, esse desafio a gente se coloca, então a gente sempre começa, qualquer estruturação que a gente vai começar, a gente primeiro persegue, eu consigo fazer uma estrutura não recourse, o que eu preciso mitigar de risco, como é que eu vou considerar? Aí eu vou caminhando nessa linha. E depois eu ainda preciso englobar nisso especificidades e riscos que são vistas projeto a projeto. Então, dado esse pipeline, por exemplo, a gente está vendo cada vez mais uma quantidade de quilometragem adicional sendo incluída nesses projetos, sem qualquer histórico de pedagiamento. Isso embute também um risco adicional para o financiador que a gente precisa conseguir lidar. Concessões que saem ali também agora do eixo ali sul-sudeste, começam a se deslocar mais para oeste, ali do centro-oeste do Brasil, elas trazem um outro desafio, como, por exemplo, a própria concorrência intermodal, que é ali mais presente. Então, a gente precisa considerar concorrência com ferrovias, hidrovias. E nas concessões também, que são já mais densamente, em regiões mais densas, a gente tem a concorrência intermodal, né, dali de rodovias concorrentes, fugas. Então, eu preciso considerar todo esse conjunto para chegar numa estrutura mais adequada. Sem falar que, assim, o próprio crescimento econômico que a gente vem vendo, o que faz com que aumente a quantidade de veículos que estão percorrendo as nossas rodovias, e isso é muito bem-vindo, mas também leva a gente a ter uma necessidade de ampliação muito grande. E essa ampliação normalmente é acompanhada de obras complexas, como a Serra das Araras, né, que vai trazer muitos benefícios, né, acho que vai ser super importante, mas tem a sua complexidade de engenharia para a gente conseguir colocar ela de pé.
Então, tudo isso, somado, eu também não posso esquecer, aos riscos climáticos, né? Eu acho que a gente viveu esse ano os eventos climáticos extremos lá do Sul, a CCR aqui sentiu muito isso com a Via Sul, outras concessionárias também. A gente não é mais uma conversa de pode vir a mudança climática. Não, isso tem que ser incorporado. A nossa infraestrutura ela precisa ser resiliente a essas mudanças climáticas. Cada vez a gente vai ter que pensar mais nisso. E aqui cabe, de fato, um elogio ao que vem sendo feito, tanto pelo poder concedente como os estruturadores de projetos, na incorporação desses riscos, tentando trazer mecanismo de compartilhamento via mitigação, compartilhamento de risco via mecanismos de mitigação, e quando essa mitigação não consegue ser suficiente, você faz ali ajustes na taxa de retorno dos projetos. Então, todo esse conjunto leva a gente a ter instrumentos para vencer esses desafios, né? E aí, como que eu disse, no banco a gente se utiliza disso tudo, né? Para chegar numa estrutura muito customizada, porque é o que a Josi falou, a gente estuda o projeto a fundo e vê o que a gente consegue encontrar de melhor solução financeira que vai adequar e trazer o melhor projeto, o melhor valor para aquele projeto. Tá? Então, é assim, dessa maneira que a gente vem tratando no banco. Legal. Muito obrigado, Natália. Muito bom. Então, vou seguir a mesma sequência que eu tenho seguido nas outras perguntas, tá? José, fazer uma outra pergunta para você, que é relacionado a alterações, mudanças no mercado financeiro e mudanças regulatórias. Como que isso impacta na financiabilidade de projetos para vocês? Como a Natália falou, para fazer tudo que a Viviane quer, eu virei eu acho que a gente tem o recurso, tem toda essa parte que a Natália falou, os projetos precisam ser bons, precisam estar sendo estruturados de forma a endereçar os riscos, com cláusulas que também têm práticas, que quando você acioná-las, elas estão lá e a resposta do regulador tem que ser objetiva, rápida, justamente para não criar nenhuma impedância nesse processo. Então, acho que esse é o desafio dos projetos, porque assim, a gente é um país ainda muito com vários problemas na cadeia. Então, assim, a gente ficou muito tempo sem investir. Então, existe um tempo que os fornecedores de adequação e tudo mais. Então, assim, primeira coisa, a gente vai ter recurso se a gente tiver bons projetos, se a gente tiver uma cadeia estruturada, fornecedores qualificados, mão de obra, porque o que a gente tem pela frente é algo que a gente nunca fez antes. Sim. Né? Então, é dessa magnitude que a gente está falando. Do financiamento, eu acho que a gente precisa de alguns bolsos a mais aqui para ter opções. E tem 2 bolsos que a gente já fala deles há muito tempo. O bolso do estrangeiro, né, o financiamento em moeda estrangeira, swapado para não ter problema, né? Assim, como a gente consegue sem trazer o risco cambial, porque aí né, a gente traz muita volatilidade para a infraestrutura que ela não conversa com infraestrutura volatilidade. Sim. Né? Não conversa, não são, né? É primo distante, assim, não pode. E a questão dos bolsos das fundações, né? Dos fundos de previdência. Então, são 2 bolsos que a gente ainda tem um desafio. Todo mundo está buscando viabilizar esse. A gente evoluiu muito nas debêntures incentivadas. Né? Mas é um bolso de pessoa física que ele quer garantir, ele tem ali uma resiliência menor. E que a gente, como comentamos, né, da Rio SP, foi um case. O BNDES, quando teve aumento das taxas de juros, se movimentou muito rápido para poder trazer para ele esse instrumento de debênture incentivado, que já era do mercado, mas que o banco continuava com o FINEM. Então, a gente viu essa movimentação muito rápido. Nesse instrumento, uns aperfeiçoamentos, eu acho que o desafio agora é, de fato, ver esses outros 2 bolsos entrando na infraestrutura brasileira. Acho que já viemos e estamos evoluindo em aperfeiçoar o que já temos, mas os 2 bolsos que a gente tem que chegar são esses, porque eles são de longo prazo, eles podem estar contribuindo aí em que a gente tenha uma massa crítica maior.
Entendi. Legal, muito bom. Faz total muito sentido. bem-vindos também da parte do BNDES, tá? Porque o que a gente quer é justamente cada vez mais compartilhar esse risco com outros bolsos. E momentos, Sim, né? Igual a gente comentou, o banco traz, Exatamente. agora esse é o momento que o mercado ele consegue. atrair, Então, vamos lá. aí vamos pro mercado. Então, acho que essa combinação de momentos dos projetos com os bolsos certos, nos lugares certos, que a gente vai precisar faz total buscar. sentido, isso mesmo. Legal, legal. Legal, muito obrigado, Josiane. Então, seguindo a sequência aqui, secretária Viviane, a pergunta para você seria a seguinte: com relação ao relacionamento, tá, da Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários com outras entidades para melhorar o acesso ao financiamento, como que você enxerga isso? Qual que é esse relacionamento com as outras entidades? Eu falei que é muito difícil falar depois delas, que elas falam muito bem sobre tudo. E aí eu vou pegar uma fala de cada uma. A Natália comentou da importância que a gente tem de ter um compartilhamento de riscos, principalmente para projetos fora ali do eixo que era tradicionalmente concedido. E aí, quando eu falo dessa tradição em concessão, se a gente pegar as primeiras concessões, né, considerando a Dutra de 1995, a gente tinha ali uma característica de compartilhamento de riscos que era muito peculiar à época. O Brasil estava iniciando em concessão. Nós não tínhamos nem agência reguladora ainda, né? E a ANTT, como eu falei na fala anterior, nem a lei de concessões ainda não tinha. Nem a lei de concessões tinha. E a gente vê um amadurecimento, né, regulatório e numa necessidade também de resposta rápida, que foi o que a Josiane comentou. A Josi falou muito bem, olha, o empreendedor ele precisa às vezes de uma resposta rápida, de uma ação imediata para algo que às vezes a gente não tinha previsto. Essa evolução até a quinta etapa, esse compartilhamento de risco, ele é necessário se a gente quiser entrar nesses mercados, nessas rodovias em trechos diferentes. E a gente tem uma mudança, e quando a gente faz roadshow, que é buscando os bolsos, né, usando a frase da Josi, nessa busca de bolsos novos, de novos financiadores, de novas participações, de fazer o mundo olhar para o Brasil. Tem muito dinheiro rodando por aí, e às vezes ele escolhe Panamá, Colômbia. E por que ele não escolhe o Brasil, né? É essa resposta que a gente precisa buscar e é os ajustes que a gente precisa fazer aqui para eles olharem para a gente. Compartilhamento de risco é um desses. Quando a gente apresenta o Brasil no exterior, e somos grandes, porque o Brasil é grande, o Brasil tem muita infraestrutura e precisa de muito investimento, a gente percebe que eles se assustam com o nosso crescimento, principalmente no agronegócio. Né? Então, o agronegócio, um corredor logístico surge em 10 anos no Brasil, o que para um europeu é algo impactante, né? Eles têm um mercado consolidado. Então, é importante que a gente trate diferentes como diferentes. Sim. Então, é necessário que em alguns locais eu faça um compartilhamento de risco diferenciado, para eu dar conforto ao investidor. Mas eu preciso, nesse compartilhamento, de regras claras, respostas rápidas. A agência amadureceu muito, aprendeu muito com erros e acertos de regulação no Brasil e no exterior. A gente está com uma quinta etapa com uma maturidade muito grande. Claro que daqui a alguns anos nós estaremos ainda num estágio maior, mas muito desse amadurecimento, ele precisa também de ter uma correção dos contratos que a gente tem estressados hoje. A gente precisa dizer para o investidor estrangeiro que talvez seja um dos motivos deles não terem vindo, tanto estão vindo agora, né? Mas é um dos motivos deles não terem vindo, porque a gente estava com a casa desorganizada. Por isso que eu digo que o painel, né, do secretário George, do ministro Bruno Dantas agora acontecendo com o Marco Aurélio é muito emblemático, porque ele mostra o consensualismo, ele mostra a possibilidade de otimizarmos contratos para a gente incluir a execução de obras. Isso ajuda muito. A gente precisa organizar a casa. Não é só ter uma carteira, e é importante que eu tenha uma carteira sólida, bem construída, com projetos estruturados, com BNDES dizendo vou financiar a todos, com o mercado, com os investidores dizendo é isso, olha, está com os riscos compartilhados da forma correta. Eu
as minhas preocupações estão resolvidas de uma certa forma nesse projeto, mas eu tenho que organizar os contratos que eu tenho. A publicação da Portaria 848 no ano passado, que deu a possibilidade da gente otimizar e modernizar esses contratos e trazer investimentos agora e resolver essa questão dos contratos, independente do porquê eles estão estressados, que é um termo até que o Vitali usa muito, contrato estressado. Independente do que nos levou aqui, eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente, eu quero olhar para onde a gente quer o Brasil. Isso ajuda na questão da financiabilidade, ajuda a questão da gente trazer novos investidores, e já trouxemos, nos leilões do ano passado nós tivemos 2 entrantes. O que é muito importante é que o nosso histórico de uma concessão por ano, ou 1,4 concessões por ano depois da agência reguladora, ainda é pequeno para o tamanho do nosso país. A gente precisa ter uma carteira maior do tamanho do nosso país. Nossa população precisa de infraestrutura, precisa de ampliação de capacidade. Sim. Porque isso reflete não só na redução do número de acidentes, que é muito impactante no Brasil, se perde muito do PIB brasileiro nessa questão de acidentes. Muita gente morre em acidentes nas nossas rodovias. A gente precisa ter rodovia ampliada, para a gente ter, principalmente nas cidades, a gente tem um alto número de acidentes em trechos de rodovias que cortam cidades, mas a gente precisa ter a redução do custo de transporte, que é o que todo mundo fala. Mas o que é redução do custo de transporte? Gente, é comida barata na mesa dos brasileiros, é isso. Sim. E não só dos brasileiros, né? Porque a gente exporta tanto, é verdade, que é comida barata na mesa de todo mundo. Então a gente precisa ter uma infraestrutura para o país crescer, e a Josi colocou muito bem, a gente precisa aquecer de novo, porque a gente ficou muito tempo na inércia, a gente ficou só com um leilão, e agora a gente vai ter vários, e aí a gente precisa dar essa acelerada de novo. Eu tenho plena consciência de que a gente tem capital humano e financeiro disponível para a gente atender esse crescimento que o Brasil precisa. Legal, com certeza. Obrigado, secretária Viane. Agora, estou pensando aqui uma curiosidade minha em um tema ainda voltado para desafios, tá, pessoal? Pensando em um tema que está bem novo aí nas estruturações, que a gente tem falado bastante, que é o Free Flow. Como que vocês acham que o Free Flow vai impactar na financiabilidade dos projetos? Então, estou fazendo uma pergunta um pouco mais aberta aqui e queria ver a opinião de vocês. Olha, impacta bastante, né? Mas eu acho que a gente vem se preparando... tanto o poder concedente como as concessionárias, a gente iniciou o Free Flow no ambiente de sandbox regulatório. Então, importantíssimo, porque a gente vai começar com essa experiência ali no ambiente controlado de testing, que a gente vai ter mecanismos para compensar, aprender e ver como isso vai impactar as concessões futuras. E do lado do financiador também, entender que mecanismos, porque muda, né? O que a gente vai precisar se resguardar, que mecanismos que a gente vai exigir, o que a gente vai considerar, que riscos adicionais a gente vê. E eu acho que assim, isso está avançando também em relação ao regulatório, como que os poderes concedentes vão mitigar riscos relacionados ao free flow, inadimplemento, como é que a gente vai considerar isso tudo, e aí vindo desse resultado, né, desses testes, começou a implantação, a primeira lá na Rio Santos, e outras já iniciando, isso vai receber ali de base para que a gente consiga entender como é que vai ser o comportamento dos financiadores frente ao free flow, tá? Sim. Então, acho que estamos em ambiente de teste. Sim, legal. Fica à vontade. Bem, assim, fala como usuário, o teste ela. Mas olha, eu fico a tarde inteira aqui, a manhã inteira para falar de free flow. Então, assim... mas eu acho legal porque ele foi aquele caso de resposta rápida. Quando a gente trouxe para a NTT, vamos fazer o Free Flow, eram praças tradicionais previstas na Rio Santos. E a gente falou assim, vamos fazer? Topa? E foi por um aspecto de segurança, meio ambiente, segurança ali. Assim, quando a gente deu a ideia, eu falei assim, gente, como que a gente não pensou nisso antes? Quase foi esse o sentimento, porque era muito óbvio ali que era um encaixe perfeito. Seja para fazer o teste, então as especificidades daquela região. Tinha tido um outro evento climático lá, assim que a gente assumiu um mês depois. Foi um evento até do ponto de vista da rodovia, com efeitos mais relevantes até do que a gente
gente viveu na ViaSul agora esse ano. É lógico que o entorno, um efeito muito maior, no caso da ViaSul. E que respondeu muito rápido, né? Uhum. E isso que a gente... Ontem também participei de um painel falando sobre Free Flow, e foi engraçado que, assim, gente, era a certeza que estava até caindo de maduro, porque a resposta foi, a gente falou em agosto, a gente a NTT embarcou em 1º de setembro, a gente já estava com ele implantado em 1º de janeiro para os testes, começou a operar no final de março, né? Assim, então, estava ali... Né, tinha os casos, mas aqui, do ponto de vista da estruturação, o que a gente volta a dizer? Tudo é matriz de risco. Sim, é verdade. Tudo é matriz de risco e modelo de negócio, que reflita aquela matriz de risco. Assim, qualquer assunto que a gente vai discutir vai resumir nisso, entre matriz de risco e como a gente reflete essa matriz de risco num modelo de negócio associado, de onde vem, que fluxos vêm, como são remunerados. Então, acho que a gente tem hoje... no Free Flow, um cenário estadual de São Paulo, em que ele assumiu para os projetos atuais dele todo o risco associado, né? Não só a questão, e aí a gente ainda está discutindo muito a questão de custo. Como é operar Free Flow? Como eu comentei lá, a gente hoje opera uma praça tradicional de forma... muito eficiente, muito eficiente. O que a gente não tem numa praça tradicional? A gente não tem segurança, a gente tem fluidez para parte só dos usuários, né? Porque é aquele que tem o tag, mas ainda assim pode criar uma barreira. Então a gente não tem. E não tem justiça tarifária. Né, porque a gente posiciona, todo mundo sabe desse número, eu nem sei se ele está tão atualizado assim, mas eu acho que é nesta ordem, mantém-se a ordem de grandeza que na Dutra 10% só de quem trafega na Dutra paga pedágio. Então, assim, é lógico que tem projetos e projetos, mas essa é uma realidade. Quando você tem rodovias que tem vários eixos urbanos se desenvolvendo neles, normalmente é essa a realidade, porque a rodovia vira um eixo urbano daquele município, né? Faz parte, porque a infraestrutura, as pessoas infraestrutura atrai desenvolvimento e aí ela acaba como parte ruim, a rodovia vira uma via da cidade. Então, o São Paulo fez isso aqui e colocou ele assume também o risco de inadimplência e colocou que as multas são revertidas para pagar a inadimplência. Então, assim, é um modelo ideal do ponto de vista da concessionária, mas do ponto de vista de onde você tem o custo, o DR vai ter o custo da multa, não vai ter a multa. E aí a gente vê que também pode desequilibrar também quantos projetos você consegue tendo o custo de multar e não tendo a receita para isso. E privado também, se eu colocar tudo no privado hoje, um modelo que você arca com esse custo. Você que tem que falar a multa, você tem que... E você não tem nenhuma... Você não é remunerado por isso, a inadimplência é sua. E aqui também, secretário, acho que a gente está até comentando ontem, eu não quero que acho que a gente tem que buscar um modelo que faça que o mal pagador, o bom pagador não pague pelo mal pagador. Então, assim, colocar na tarifa aquele único por causa do inadimplência do outro, eu acho que ela tem que ser minimizada. E a gente não quer operar isso, tem que ser eficiente, porque a gente quer mais pórticos. A gente quer mais pórticos, a gente quer a justiça tarifária. Então, operar isso de forma eficiente, ela é crucial. São esses os desafios, esses ajustes, essas questões dos atores envolvidos. Então, acho que a gente está ali no refinamento desse modelo de negócio para que a gente possa surfar essa onda que é tão desejada, tá? Sim. Agora, qual o outro desafio? A demanda. É verdade. Porque quando eu quebro muito pórtico, por isso até a defesa minha particular, e acho que pode, né, até o melhor caminho são as concessões que já estão operando hoje. A gente vê que, e a gente hoje vê tanto o Ministério quanto a NTT com mecanismos para fazer essa mudança dentro dos contratos atuais, sem criar, assim, muito transparente. Porque ali você conhece mais a rodovia. Sim, fazer muitos portos, estudar e cravar uma demanda num cenário em projetos que são muito greenfields,
É muito difícil. É difícil, Pensa fazer um OD de cada pórtico em que você colocou 30 pórticos numa concessão. E aí eu vou precificar isso aqui no meu Então eu acho que o caminho que a gente tem, e até pelas concessões que nós temos, o caminho é a gente fechar esse modelo de negócio para o nível federal, como o federal quer lidar com isso, e convertendo as concessões naquelas que têm mais características. A Dutra não é só a Rio Santos, mas a gente terminando aquelas marginais, né, que separa o tráfego interno, a gente vê que é natural a gente discutir free flow e a ampliação dela. Sim. E acho que os contratos, os modelos contratusais, os RCRs, sem mudar a característica inicial do projeto, a matriz de risco do projeto original, tem todo o espaço. Acho assim, estamos muito animados, assim, legal, muito animados, só legal. tem coisa boa. Tem os desafios, desafio é oportunidade, oportunidade é desafio. Tá do lado. Mas a questão como em sustentabilidade, a gente tem que ter um modelo nosso, que dê certo para o Brasil. Então, eu acho que fazer com sandbox regulatório, que foi a decisão da ANTT, é muito acertado. A gente precisa construir o nosso modelo para não ter impacto. Vários países usam há muito tempo. Cada um trilhou um caminho. O Brasil precisa decidir e estamos caminhando estamos muito próximo a gente vai definir qual é o modelo que nós queremos para Free Flow. Do ponto de vista de política pública, é o que a gente precisa. É justiça tarifária, reduzir a emissão de gases poluentes, reduz o número de acidentes. Uma praça de pedágio acaba sendo um ponto crítico, até pelo confinamento e depois a abertura do tráfego. Sim. Então, assim, é um ganha-ganha, mas o grande ensinamento estamos fazendo de forma muito bem pensada e cuidada, o que mostra uma maturidade regulatória, e fazendo de forma conjunta, que eu acho também é muito importante. Sim, faz total sentido. Legal, obrigado pela resposta, pessoal. Pelo tempo que a gente tem aqui no podcast, eu vou passar então para uma última pergunta compartilhada, tá? Entre todas vocês também. Falando sobre o futuro, quais são os pontos que vocês acham que são cruciais, pensando aí no futuro da financiabilidade, para que você melhore, né, a financiabilidade no mercado de concessões? O que vocês acham? Obrigada, Bruno. Eu acho que assim, estamos todos com expectativas muito positivas para o setor, né? Dado esse pipeline enorme, a possibilidade da gente dobrar a quilometragem concedida em poucos anos. Acho que somado a isso, como a Viviane colocou, o esforço que vem sendo feito também para a gente arrumar a casa, essas otimizações contratuais, a repactuação de contratos, ela também traz um volume grande de investimentos que podem se somar. Acho que esse conjunto grande, esse volume tão grande de investimentos, ele a princípio poderia vir como um desafio de eu vou ter crédito suficiente para garantir esses investimentos, esse pipeline. Eu acho que por uma conjunção de fatores, e a gente conversou muito deles sobre isso aqui hoje, nós vamos ter sim, o BNDES vai estar lá para atuar, a gente quer cada vez mais trazer outros bolsos juntos conosco, né, compartilhar riscos com o mercado. Outros fatores que a gente passou por aqui, a maturidade regulatória, qualidade dos projetos, também vai permitir com que a gente encontre bolsas e tenha crédito para colocar esses projetos de pé. A Josi falou muito também do momento adequado para cada perfil de credor. Acho que o mercado de capitais, ele já esteve presente em rodovias, né? Sempre esteve, no momento já de projetos mais maduros. E eu acho que a gente, enquanto BNDES, entende o nosso papel, vamos estar lá para cumprir essa fase dos projetos recém-leiloados, em que a gente ainda tem muitos riscos, né? Risco de construção, a performance financeira, ela ainda não está totalmente estável, você ainda não está num patamar de tarifa, que vai ser aquela tarifa que a gente vai alcançar lá na fase pós-completion. Então, nesse momento pré, o BNDES ainda vai ter uma atuação assim, preponderante e liderar as estruturações financeiras. E a gente quer, nesse momento, também abrir oportunidade, por isso que a gente tem cada vez mais atuado com debêntures, de conseguir trazer outros credores que também estão interessados e com um apetite para correr esse risco. E quando a gente começa a aprofundar esse mercado de debêntures, né, de falar de project bonds, o volume começa a ser tão grande que a gente também vai ser capaz de movimentar até um mercado secundário. Né? Então, acho que esse conjunto de fatores
é um momento muito promissor, muito positivo aqui para rodovias. E como cenário futuro, eu acho que é o que a gente falou, a financiabilidade praticamente ela se resume a ter bons projetos, né? Esses bons projetos com estudos detalhados, uma matriz de riscos adequada, com alocação de riscos bem feita, uma conversa, um diálogo constante com a sociedade para ter a escuta e que para os projetos seja aderente ao que se quer colocar. E no final das contas, o capital também precisa ser remunerado para o risco que vai estar correndo. Então ele precisa ser um projeto bom para o poder concedente, para o setor privado, para o financiador, para que esse trio entregue um bom projeto para a sociedade. Então, eu acho que a gente fica com essa visão de futuro e muita expectativa. Eu acho que a gente tem muita expectativa de ver esses projetos acontecendo. Legal. Acho que agora a gente tá rabada. Porque ela já falou. O que eu vou acrescentar? Acho que assim, ó, gente boa. A gente precisa de muita gente boa no lugar certo. Na hora certa, fazendo certo. Acho que esse é só complementar aqui, porque ela não deixou nada. E aí a questão do contrato, né? Essa questão da maturidade. A maturidade está também na flexibilidade. E tudo que a gente sabe é que em 30 anos as coisas vão mudar. É verdade. Às vezes muda no 2, a questão das soluções de engenharia para aquela realidade. Então também assim, o quanto um pré-estudo precisa ser então detalhado. Ele nem tem tempo para ser muito detalhado. Então eu preciso de um contrato que quando eu detalhe, aquela engenharia, o secretário costuma, né, ele fala e ele tirou essa frase do meu chefe, né, da boca do meu chefe, assim, que foi assim, não contratamos obra, né, contratamos uma concessão. É um projeto de fim, não é um projeto de meio, né? Então, assim, todo o espaço da engenharia, toda coisa. Então, essa questão dessa flexibilidade, dado o volume de investimento que a gente está falando, numa realidade que é tão difícil você, quando está estruturando ainda, está muito lá em cima, que quando você baixa, você tem esses mecanismos transparentes de ajuste, de fazer engenharia. Então, acho que esse é um ponto importante, porque a teoria, a prática é outra. Então, essas respostas rápidas, contratos flexíveis, maduros, que são capazes de se adaptar à realidade, eu acho que esse é o desafio, porque a financiabilidade tá nisso, né? Tá nisso. Porque assim, eu consegui o financiamento, mas ele não desembolsa se ele não tiver conseguir fazer. Então, acho que esse é um tema importante, a questão de meio ambiente. Então, meio ambiente também acho que é o meio ambiente positivo, é o meio ambiente que sabe da realidade daquele, daquele trecho, com a sua especificidade, para que a gente possa, de fato, começar e terminar as obras entregando o que a sociedade quer, né? Processos ali em que a sociedade decidiu, eu quero aquele investimento, eu preciso daquele investimento. E a frustração, quando não é feita, ela ninguém quer administrar a frustração. Então, acho que ali eles estão tudo interligados, né? É uma cadeia que vem e no final fica a financiabilidade. E Bruno, me chame para mais podcast com a Natália e com a Josi, porque elas sabem muito, falam muito bem, sabem tudo. É verdade. Só para... isso é muito bom, não é? Quer dizer, só finalizando, assim, eu acho que a gente não pode esperar um investidor vir para ter projeto. Sim. A gente tem que ter projeto para o investidor vir. E é isso que o Brasil está fazendo. Ele está dizendo qual é a carteira, ele está dizendo o nosso potencial de crescimento. Ele está dizendo o que a gente precisa. E eu tenho certeza que virão investidores, porque a gente fez o trabalho de casa, a gente está organizando a casa, a gente fez o dever de casa e eu realmente acredito que a gente vai continuar falando de investimento de forma muito mais empolgada. É verdade. Mas a gente vai lembrar dessa fase, desse momento, como uma grande virada de chave. Acredito muito no nosso país, a gente vai crescer muito. Sim, todos nós acreditamos, é verdade, com certeza. Legal, obrigado. Obrigado, pessoal, pelas respostas. Bom, para encerrar então o nosso podcast, fazendo um resumo breve, a gente passou, né, pelo apoio, projetos atuais, falando um pouquinho sobre desafios, né, inovações relacionadas à financiabilidade, e agora a gente acabou de falar sobre expectativas, como que é o futuro aí do mercado olhando para a parte de financiabilidade de projetos. Então eu gostaria de agradecer aqui a Natália, Josiane, a secretária Viviane, pela participação aqui no podcast. Muito obrigado, viu, pessoal?
Obrigada. Prazer. Prazer. Nossa, adorei.